Que a paz de Jesus permaneça no seu coração. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, nesse canal aí que está junto de você, falando sempre a palavra de Deus, que é mais importante que pode imaginar no meio desse mundão aí. Vamos poder falar ainda do Antigo Testamento sobre a libertação que Jesus libertou, o próprio Deus libertou, através da graça e da misericórdia de Deus. Podemos ver que no Novo Testamento, Deus enviou seu Filho Jesus lá no Novo Testamento pela graça, um presente que deu a todos nós, para nós ser realmente ter a salvação. E aqui nós podemos encontrar que no Antigo Testamento, podemos ver que a graça de Deus revelou-se como Deus de graça, dando ao povo, não porque este merecesse, mas por causa da fidelidade de Deus que prometeu, a promessa que fez a Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus, quando prometeu isso a Abraão, Isaque e a Jacó, ele cumpriu com a sua palavra e se lembrou. A Bíblia diz que quando o povo de Israel, ele começou a ser ali maltratado, afligido e apanhando bastante, aí ele clamaram por Deus, aí Deus disse assim: e eu estou me lembrando da promessa que fez a Abraão, Isaque e Jacó. E eu desci para libertar meu povo que estava lá no Egito. Eita salvação sobre Deus da vida desse povo. Podemos encontrar que a coisa mais importante que tem lá no livro também de Êxodo, do capítulo 6, versículo 10, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não têm ouvido, como pois me ouvirás? A Faraó. Então, acreditou que Faraó não escutou ele também. Também eu sou incircunciso de lábios. Moisés achou incapaz de falar tanto a Faraó, e nem o povo de Israel queria escutar Moisés, do escravo que estava do pecado. A palavra de Deus, quando faz assim, Deus concede uma medida de sua graça como dávida, como presente para o povo, ele receber essa bênção da parte de Deus. Paulo se lembrou também da carta de Coríntios, que ele sabia que através de Jesus Cristo veio a libertação, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Tem pessoas que, infelizmente, não acreditam no Antigo Testamento sobre a libertação do povo, que Jesus falou no Antigo Testamento, somente no Novo Testamento ele acredita. Infelizmente, existem pessoas dessa natureza, pessoas sem noção, né, insensato, nós encontramos que sim, que não tem conhecimento da parte de Deus. Mas a carta 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, ele diz que sempre dou graça a meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dado em Jesus Cristo. Então foi a bênção que Deus nos concede sobre a salvação desde o Antigo Testamento. Deus concede graça aos crentes para que seja liberto do pecado. Então a pessoa que é cristã e ele vive ainda na prática do pecado aí, caindo do mundo, fazendo tudo que não presta aí, ele não é liberto em Jesus. Ele pode até dizer que é crente, dizer que está salvo, só dizer por lábio, porque o lábio é dele mesmo, pode falar o que ele quiser, mas biblicamente não. Como Jesus falou, a carta aos Romanos, essa palavra que ele falou, a carta aos Romanos, do capítulo 6, versículo 22, mas agora liberto do pecado e feito servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, Deus ele quer dar a vida eterna a você. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, toda pessoa que ele vive realmente dentro do pecado, ele tem um prejuízo espiritual. Jesus já fez a parte dele, o próprio Deus enviou o próprio Jesus, a libertação do povo que você viu aqui, que Deus libertou o povo de Israel para viver a vida de separação do pecado, para servir a Deus. Devemos ser diligentemente, desejar-se e buscar a graça de Deus todos os dias. A graça de Deus pode ser dado através de Jesus Cristo, você receber essa bênção que é a sua salvação. Então, que a paz do Senhor Jesus possa permanecer
Qual é o sentido, você vai ver, desse conteúdo? Que o povo de Israel saiu do Egito. Qual é o sentido de Deus? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para libertar o povo do pecado. Grande presente chegou para você, referindo-se que a sua salvação é a coisa mais importante da sua vida. Você não pode trocar a sua salvação por nada que você possa imaginar. Que Deus, foi Ele que deu a sua salvação. Ora por você, Senhor nosso Deus, tua presença, a graça, a misericórdia e a bondade sobre a salvação. Desde o Antigo Testamento, libertaste o povo de Israel lá do Egito para o povo viver uma vida de consagração, de libertação e servir diretamente para ti. Ninguém pode servir a dois senhores porque tem que rejeitar um, ou o mundo do pecado, ou servir a ti de verdade, Senhor. Te apresento neste momento a tua graça e a tua infinita misericórdia, em teu nome para sempre. Amém e amém. E que a paz do Senhor Jesus permaneça no seu coração e na sua vida e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus, e amém.